Olá, tudo bem? Eu sou o André, diretor de teatro, professor, bacharel em teatro e atualmente eu sou o diretor do coletivo Cadela Manca. Eu sou a Evelyn, sou atriz do grupo coletivo da Cadela Manca e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de criação de Medéia em Retalhos. Aquele que era tudo pra mim, e ele bem o sabe, no pior dos homens se tornou o meu esposo. De quanto há aí dotado de alma e de razão, somos nós, mulheres, a mais mísera criatura. Nós, que primeiro temos de comprar à força de riqueza um marido e de tornar déspota do nosso corpo, doe ainda mais um mal do que o outro. E nisso vai o maior risco, se o tornamos bom ou mal. Sim, quando nós pensamos em montar a Medéia, nós temos que ter em vista, quem foi esse autor, quem escreveu esta peça. Quem foi Eurípides, que é o autor da Medéia. Eurípides foi um poeta trágico grego que nasceu por volta de 480 a.C. e morreu em 406 a.C. Ele é um dos três grandes expoentes das tragédias gregas. E ele foi inovador, ele foi à frente do seu tempo, porque ele adicionou o prólogo às peças de teatro e ele criou o recurso chamado Deus Ex Machina, que é um recurso que foi utilizado durante um longo período de tempo na história do teatro para encerrar as tragédias gregas. O Eurípides escreveu aproximadamente 92 peças. Entre essas peças, algumas não foram acabadas, chegaram até os nossos dias peças inacabadas. E entre as peças de Eurípides nós podemos citar o Alcestes, Hécuba, Electra, a própria Medéia em si. Mas quando eu penso em Medéia, já me questionaram o porquê desta montagem da Medéia. E conversando com um grupo, conversando com a Evelyn, eu me deparei com uma vontade em falar, em revisitar um clássico grego. Porque qual a importância de se revisitar um clássico grego? Numa cidade do interior, onde as pessoas não têm tanto acesso à cultura, ao teatro, o grupo de teatro tem que pensar, em primeiro lugar, em construir uma formação de plateia, uma formação desses espectadores para uma peça de teatro. E revisitando esse clássico grego, que poucas pessoas conhecem, eu mesmo fui ter contato com esses clássicos gregos, com a história do teatro, durante a faculdade, durante o meu bacharelado em artes cênicas. E eu vejo que é um tema muito atual. Essa história desta mulher que faz tudo o que faz e que percorre esse longo caminho, em busca desse amor, desse relacionamento com esse homem que promete amor eterno para ela, em algum momento acaba deixando ela de lado. Eu vejo essa importância de falar sobre essa peça que foi escrita pelo Eurípides em 431 a.C. A Medéia não foi a primeira tragédia escrita pelo Eurípides, mas foi a primeira tragédia que chegou até nós. De todas as peças dele, a mais antiga foi a Medéia. Que é uma peça que fala sobre vingança e que é baseado no mito grego da Medéia. Então, discutindo sobre a peça de Medéia, a gente pode observar que, apesar de um texto escrito antes de Cristo, ele se faz muito atual, porque ele fala um pouquinho da sociedade patriarcal, da sociedade machista, do papel da mulher na sociedade, e que se a gente analisar os dias atuais, a mulher ainda tem esse peso, a mulher ainda vive nessa sociedade machista, nessa sociedade patriarcal, nessa sociedade que a mulher ela tem que estar casada, ela tem que estar pronta para o marido, ela tem que ser mãe, e para a sociedade isso é uma obrigação, e que se isso não se cumpra, caso ela não seja essa mulher, essa dona de casa, essa que vive para o marido, até hoje na sociedade as mulheres elas são julgadas por isso, quando terminam relacionamentos, quando elas simplesmente decidem que eu não quero casar ou eu não quero ter filhos. Até hoje as mulheres elas sofrem com isso.
um texto que foi escrito há muito tempo atrás e que hoje ainda se faz temas atuais. Sim, porque os temas, né, entre todos os temas abordados na peça, escrita pelo Eurípides, lá em 431, são paixão, amor, vingança, né, essa sociedade patriarcal que comandava naquele período e que hoje em dia ainda se faz muito presente na nossa sociedade. Essa misoginia, o papel dessa mulher na sociedade, qual a função dessa mulher, essa mulher que se torna algo descartável, que a partir do momento em que ela não tem mais uma funcionalidade para o marido, ela é descartada, é deixada de lado. E a sociedade que impõe que ela deve ser deixada de lado e ela não pode fazer nada. E a forma de como abordaram, de como trouxeram essa vilã, transformaram Sim. ela em uma vilã. Né? Porque a Medeia é transformada em vilã, mas na verdade ela é a maior das vítimas. Né? Se a gente Essa pensar... mulher que é retirada de dentro de casa, né? Foi retirada do país, do lugar, de junto ao pai, à mãe, ao irmão dela. O Jazão chega lá, conquista esta Medeia, porque ela não se oferece para esse homem. Ela é seduzida por esse homem e ela acaba se deixando seduzir. Ela se apaixona, né? Ela vive um amor e ela acredita nesse amor. Até que um dia o esposo não a quer mais. Sim, E ela vira um objeto descartável. Exatamente. E o quanto isso afeta as mulheres? Quanto isso afetou ela naquela época e quanto isso afeta as mulheres até hoje? Levando em vista toda a pressão da sociedade. Sim. Aí ela faz o que é para ser dela, o que era predestinado a ela fazer, e ela se torna uma vilã. Mas a gente tem que pensar o quanto ela sofreu, o quanto ela foi abusada psicologicamente, o quão... A violência de ser retirada de dentro do seio materno e paterno, né? Ela tinha o apoio dos pais, ela tinha tudo para continuar sendo uma boa filha, né? E ter a vida que ela sempre teve, mas ela é retirada. Né? Ela é convencida a sair daquele lugar, ela é manipulada pelo Jazão, né? Ela sai, ela abandona essa família e vai construir uma nova família com o Jazão. Um lugar que ela não tem amigos, não tem família, Sim, né? onde ela é uma reles estrangeira. Né? E como estrangeira, né? Como uma imigrante chegada nesse país, ela não tem muitos direitos. E essa mulher é muito forte. Porque a Medeia sempre foi muito forte, era vista, né? Era uma feiticeira, era uma grande feiticeira, né? Ela tinha esses poderes, ela conhecia as ervas, só que ela é tida como uma mulher malvada, né? Como a bruxa que assusta as pessoas, né? Que vai lá e vai matar as criancinhas, e não é. A Medeia que nós pensamos, a Medeia que nós do coletivo da Cadela Manca queremos mostrar, né, para essa plateia, para esse espectador que não conhece um texto grego, que nunca teve essa leitura de qual a importância desses textos gregos na história do teatro. Porque se não fossem essas peças escritas lá na Grécia, nesses períodos, né, essas dionisíacas, essas bacantes que eram os festivais organizados neste período, nós hoje em dia não teríamos o teatro como nós conhecemos. A gente não teria toda essa bagagem. Sim. Que a gente tem E hoje. a vontade de montar essa Medeia, né, de fazer essa releitura desse texto, sempre existiu. Só que de minha parte não tinha essa maturidade. E essa maturidade hoje em dia, nós do coletivo da Cadela Manca, nós temos essa maturidade. Nós conseguimos fazer essa leitura da importância dessa mulher na sociedade, né? O quanto a atriz, né, a Evelyn vai crescer como atriz e como ela consegue desenvolver essa personagem que é muito forte. Muito forte. Porque normalmente as pessoas falam, não, eu não vou montar uma peça grega, né, uma tragédia grega, porque é muito dramático, nós somos amadores, né? O nosso grupo, no mesmo profissionais, nós não temos, né, bagagem para construir esse personagem. E sim, nós temos esta bagagem. Nós estamos pesquisando, nós estudamos, nós conversamos muito. E esse texto se faz muito atual nos dias de hoje.
essa releitura se faz muito importante para discutir o papel da mulher na sociedade, né? O quanto essa atriz pode colaborar para que as pessoas vejam e falem, nossa, isso acontece hoje em dia. Antes de eu ler o texto, eu não imaginava que o texto se fez tão atual. E quando eu de fato fui ler, eu pensei, é muito atual. Esse texto ele poderia ter sido escrito no ano de 2020 e ele teria o mesmo peso, mas não, ele foi escrito no ano de 431 antes de Cristo. Então, olha essa bagagem, olha como esse tema ainda é atual. Ainda, sim. O que é triste. Somos nós, mulheres, a mais mísera criatura. Nós, que primeiro temos de comprar à força de riqueza um marido e de tornar déspota do nosso corpo. Como a mulher, né, durante milênios foi deixada de lado, foi posta como objeto, como subordinada a esse homem, né, sendo obrigada a servir essa sociedade patriarcal e não pôde fazer nada. A vingança da Medeia não é uma vingança, simplesmente uma vingança feita para se vingar do marido, né? Mas a Medeia, ela cumpre algo que já foi predestinado por ela. Essa carga, esse sofrimento que o Jazão tem, né, que um pai tem ao perder um filho, é para ela, né, para essa mãe tirar a vida destes filhos, e é o que acontece na peça, nós não estamos contando nada antecipadamente, né? Essa Medeia, ela tem que ser vista como uma heroína e não ser um adjetivo de mulher louca, de mulher impulsiva, que faz coisas, né, por impulso, sem pensar, que toma decisões aleatórias, né? Chamar alguém de Medeia, chamar uma mulher de Medeia, não tem que ser um pejorativo, algo que incomode. Isso é algo relacionado à força. Porque a Medeia é essa força. É essa força. A Medeia representa a força da mulher, a força da mulher diante da sociedade patriarcal, diante do machismo, né? Dá-me pelos deuses que eu toque meus filhos no tenro corpo. Ouvi isto, ó Zeus, de como nos afastam do que nós sofremos dessa execranda infanticida, não mulher, mas leoa. E quando eu convidei a Evelyn para participar da montagem, eu pensei nisso, em colocar ela, né, mostrando, depois de ver todo o crescimento pessoal e artístico que ela teve, era fazer com que ela construísse essa personagem e nós pudéssemos presentear o público com essa releitura, que apesar de ser algo muito triste de ser falado, ainda é algo que está muito presente na nossa sociedade. E eu acho que dessa forma nós encerramos, né? Nós somos o coletivo da Cadela Manca, é o coletivo Cadela Manca, que é um grupo de teatro que surgiu lá em 2015, quando eu retornei do Paraná, né? E a Evelyn sempre fez parte desse coletivo e nós tivemos várias montagens, diversos trabalhos, processos de ensaio, laboratórios, e essa maturidade veio agora. A gente foi construindo ela, né? Cada trabalho, cada exercício foi uma construção. Essa maturidade surge, né? Ela está começando a despontar, ainda vai ficar cada vez melhor. E nós, quem sabe, um dia, né, possamos fazer outras releituras de outros clássicos gregos, né, ir lá e beber na fonte dessa história mundial do teatro, do que existe de tão enriquecedor e colaborar para a formação de espectador, né, para a formação de plateia no nosso município. É isso. É isso. Eu espero que vocês gostem do resultado, né? Vocês devem ter observado as fotografias que foram postadas, os vídeos que foram postados, e eu espero que vocês gostem do resultado final, né? Dessa Medeia em retalhos, que foi a nossa releitura.